Olá, é muito bom ter você aqui conosco em mais uma aula sobre visões de mundo, né? Essa aula nós vamos tratar sobre os três tipos de conhecimento e para que a gente possa, na verdade, fazer essa abordagem, é preciso que a gente parta, né, da narrativa bíblica que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar Daniel 4. Eu creio que essa história é bem conhecida, né? Ela trata exatamente de um conflito, agora sim, um conflito, né? Por quê? Porque você vai ter duas perspectivas, e essas duas perspectivas em embate. E por que em embate, né? Porque ela vai, na verdade, vamos dizer assim, demonstrar os posicionamentos diferenciados dos sujeitos, né, em relação à vida, em relação àquilo que elas entendem como primordial na realidade. Então, para que a gente possa dar início, é preciso que a gente rememore, né? Mas antes de rememorar, antes de, vamos dizer assim, antes de trazer, né, a lembrança, aquilo que foi trabalhado, né, nas demais aulas, porque eu acredito assim, sabe? As aulas, elas têm um fio condutor, e a gente precisa entender esse fio condutor, e elas estão integradas nesse fio condutor. E esse fio condutor, né, é exatamente aquela parte em que a gente enxerga a lente. Então, a lente é o fio condutor. E essa lente, ela está, na verdade, nos direcionando para que a gente possa, de fato, enxergar aquilo que a gente, às vezes, não tinha prestado atenção, né? Então, a lente, ela traz esse olhar. E que lente é essa, né? Então, não é qualquer lente, né? Desde o início, a gente já pontuou que a lente que nós assumimos é uma lente fundamentada na cosmovisão cristã bíblica. Então, ela que é o fio condutor para fazer essas leituras que nós estamos fazendo, né? Senão não teria sentido, né, aquilo que está sendo dito. Então, antes que as pessoas pensem, mas veja, eu não penso assim, não é uma questão de pensar ou não pensar assim, é uma questão de ter uma lente que conduz essa maneira de pensar, de sentir, de fazer, né? E essa lente, ela é bem sustentada, ela tem pressupostos muito bem, vamos dizer assim, firmados, e esses pressupostos nos ajudam nesse entendimento, tá? Então, para que a gente possa começar a nossa aula, nós vamos, então, entregar essa aula, né, ao Senhor, para que Ele possa nos conduzir e que Ele possa nos ajudar nesse processo de fazer essas leituras de uma maneira mais assertiva. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos entregar esta aula em Tuas mãos, queremos, ó Pai, que Tu nos conduza nesse processo de compreensão e também de conhecimento. Que, de fato, Senhor, aquilo que nós estamos estudando aqui possa ser colocado em prática, ó Pai, para que, de fato, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós cremos possa ser manifesto, expresso na nossa maneira de ver, na nossa maneira de pensar a realidade, também de relacionar também, ó Pai, uns com os outros. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Bom, diante disso, nós vamos agora, né, dar início a esse processo de trazer a memória. E por que a gente vai trazer a memória? Porque até esse exato momento, então, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, né, você percebe, né, que a cosmovisão elas são, vamos dizer assim, que as cosmovisões, melhor dizendo,
que ali estão presentes, elas são distintas, né? E que, de fato, não existe uma modificação, uma alteração na forma de olhar, né, do rei em relação, vamos dizer assim, à perspectiva bíblica. Tanto é assim que você vai ver que as falas pronunciadas, né, pelo rei Nabucodonosor, elas sempre fazem menção ao outro. Então, é o Deus do outro, né, ao Deus que fez pelo outro e não o seu Deus, né? Isso porque ele está dentro de um, vamos dizer assim, dentro de um espaço que é impregnado por vários deuses. Então, o Deus de Daniel e o Deus dos três, vamos dizer assim, amigos de Daniel, ou dos 4 jovens, né? É mais um Deus para ele, né? E um Deus que se manifesta de maneira diferenciada. Mas você vai perceber, né, que esse processo, né, ele está sendo o quê? Ele está sendo trabalhado, né? Então, veja, desde o primeiro instante, ele percebe que existe alguma coisa diferente dentro dessa perspectiva, né, assumida por esses jovens. E essa perspectiva, né, implica num posicionamento muito certeiro. Então, veja, eles não têm dúvidas quanto à ação de Deus e quanto também à existência e à essência desse Deus. Eles sabem exatamente quem esse Deus é e aquilo que ele representa na vida deles. Então, vamos dizer assim, esse olhar, esse posicionamento, ele vai causar, claro, impactos. Assim como a gente, né, quando fala do nosso Deus, quando a gente fala da nossa fé, causa impactos na vida das pessoas. As pessoas pensam, nossa, mas como é que ela pode, né, falar assim, com tanta certeza, nesse mundo que não tem certeza, que não tem verdade, né, cada um tem a sua verdade, e ela diz que não, existe uma verdade absoluta que está acima de qualquer outra coisa que se possa pensar e defender. Então, veja, esse tipo de posicionamento, né, também é presente na nossa, vamos dizer assim, na nossa realidade, né? Porque a gente defende uma lente e essa lente, ela tem pressupostos e esses pressupostos nos ajudam a defender, não a defender, mas a, vamos dizer assim, a expressar a nossa fé, ou seja, a dizer o porquê que nós, vamos dizer assim, assumimos certos valores, certos princípios e descartamos outros princípios, ou melhor, outras ideias e outros valores. Então, é por conta dessa, vamos dizer assim, dessa questão, né, vamos dizer assim, que a gente vai ter que apurar esse nosso olhar, né? E esse nosso olhar que está pautado, olha só, em bases, né? E essas bases são bases de fé. Claro que quando a gente está falando de bases de fé, nós não estamos falando de algo ilógico, irracional, né? Por quê? Porque a fé precisa dessa razão ou dessa racionalidade para que a gente possa também, vamos dizer assim, criar exatamente esses pressupostos que a gente defende. Então, veja, os pressupostos, eles são, na verdade, vamos dizer assim, pilares, né, que são válidos e são aceitáveis. E mais ainda, são verificáveis na realidade. Por quê? Porque eles podem se materializar na nossa vida. Como assim, Gleides? Bom, eu posso dizer Deus é amor a partir, né, da atitude que eu tenho em relação ao outro e ao respeito que eu também, vamos dizer assim, transmito, né, e que também, vamos dizer assim, está presente nos meus relacionamentos. Então, veja, o princípio do amor, né, é algo que tem que ser real na minha vida, né? Assim como também o princípio do perdão,
assim também como o princípio, né, da confiabilidade em Deus, naquilo que ele profere. Também, por exemplo, na, no uso da ferramenta oração. Então, como a oração, ela, vamos dizer assim, se materializa na minha vida, né? E se aquilo que, de fato, né, vamos dizer assim, eu intento, primeiro eu entrego a Deus, né? Por quê? Eu entrego a Deus? Porque eu creio, né, que tem que haver o consentimento, ou seja, tem que estar dentro da vontade de Deus. Por que dentro da vontade? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, né? Então, ele vai querer fazer aquilo que é de melhor para aqueles que acreditam e confiam no seu nome, nas suas promessas. Então, por isso, a gente entrega ao Senhor. E se isso resulta na glória dele, né, ele vai fazer, né? Então, são coisas que a gente, na verdade, tem como pressuposto, e esse pressuposto é aquilo que nos dá segurança. Segurança de que, com Deus, né, nós vamos dizer assim, nós vamos trilhar, né, um caminho muito mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, apesar das lutas e apesar das dificuldades. Então, isso quer dizer o seguinte: não é porque você tem uma cosmovisão cristã bíblica que não vai ter problema, não é? Que não vai ter, vamos dizer assim, desabores, que tudo vai ser perfeito, maravilhoso, nada disso, né? Nós estamos no mundo, né? E porque a gente está nesse mundo, a gente, na verdade, está sujeito, né, a todas as, vamos dizer assim, intempéries que acontecem, né? Só que a gente não olha para as intempéries, a gente olha para o autor da nossa fé, né? Isso que é belo dentro da nossa cosmovisão, porque a gente sente que a gente não está sozinho, a gente nunca está sozinho, ele não nos abandona, né? Isso é promessa, diz, né, lá, né, em Hebreus, né, não te deixarei, nem te desampararei. Então, veja, essa confiança que ele passa para a gente é algo que faz com que o nosso coração arda de paixão por esse Deus, né? E por Cristo, né, que se deu por nós. Então, é algo que, de fato, mexe com toda a nossa estrutura, inclusive estrutura cognitiva, não só apenas emocional, ou seja, afetiva, né, e nem espiritual, mas também cognitiva, porque a gente começa a entender, a compreender, né, a partir dessa dimensão de cuidado, de amor, né? Vamos dizer assim, de amparo, né? De um Deus que se importa comigo e com você. Bom, feita essa introdução, então nós vamos agora dar início, né, à temática de hoje, que nós vamos falar sobre os 3 tipos de conhecimento. Para isso, então, eu vou compartilhar com vocês, né, a apresentação de hoje, e para que a gente possa ter, né, uma sequência só, né, uma sequência daquilo que, vamos dizer assim, foi preparado, né? Então, veja, a apresentação ela nos ajuda a visualizar, né? E visualizar o quê? O próprio conteúdo, né? O próprio processo de argumentação, vamos dizer assim, pensado, projetado. Então, veja, nós vamos falar sobre os 3 tipos de conhecimento, um olhar sobre Daniel 4, ok? Para isso, então, a gente precisa lembrar, né, que nós saímos, né, de um processo de conhecimento e nós estamos adentrando em outro processo de conhecimento. A igreja não entende nada. Bom, eu não vou adiantar agora, tá bom? Então, veja, eu só preciso que você entenda que existem processos de conhecimento presentes dentro das narrativas bíblicas, né?
E por que existe esses processos, né, ou esses tipos de conhecimento? Exatamente para que a gente vá num crescendo, né? E por isso se chama processo, né? Porque é algo contínuo, não é algo imediato e também que, vamos dizer assim, que aconteça num estalar de dedos, muito pelo contrário, né? Quando Deus se revela, né? Ele vai também se revelando dentro de um processo progressivo, para que a gente possa começar a fazer as conexões, né? Principalmente porque a gente é bastante finito, né? E bastante limitado. Mas Deus é incrível, né? Porque ele conhece a gente, claro, foi ele que nos fez, e ele sabe exatamente como trabalhar com esse nosso coração. Então, ele vai trabalhando aos poucos, né? E ele vai nos surpreendendo a cada ação, né? A cada atitude, a cada atuação dele na nossa vida. Por conta disso, então, a gente pode dizer o seguinte, que em Daniel 3 nós temos, né, o episódio da fornalha do fogo ardente, né? E esse episódio acontece exatamente depois, né, vamos dizer assim, desse acontecimento, dessa narrativa. E aí você vai dizer assim, mas por que esse episódio acontece logo depois? Porque eu preciso que você entenda o seguinte, olha só. Quando ele começa, né, a descrição de Daniel 4, você tem lá, né, algumas declarações de Nabucodonosor, né, em relação a Deus, né? Bom, ele termina o 3 dizendo assim, falando sobre os feitos do Deus dos jovens, né? Mas não do seu Deus. Então ele ainda não tem essa perspectiva, né, de Deus enquanto Deus dele, mas o Deus dos jovens. Quando você tem a narrativa presente, né, ou o episódio que acontece em Daniel 4, você vê que há uma mudança de discurso, né? E aí, veja só, essa mudança de discurso passa para a primeira pessoa, que é interessante isso, né? Veja, dentro da palavra de Deus, a gente encontra uma narrativa, olha só, de primeira pessoa, e que não era alguém, olha, isso aqui é fantástico, que andava com Deus, mas é alguém que ainda não conhecia Deus, e mesmo assim, essa narrativa, ela é contemplada em Daniel 4. Então, veja, Nabucodonosor é que conta a história. Olha só, a história dele. E ele começa assim, olha, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Opa, aqui você tem um tipo de conhecimento, né? Então, veja, ele já começa a compreender que Deus intervém na sua história, que Deus intervém na vida dele. E aí ele diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Então veja, aqui você tem a primeira declaração. Logo após essa primeira declaração, acontece algo. E esse algo, olha só, é um sonho. Então veja, Nabucodonosor tem novamente um sonho. E esse sonho o perturba. Então você vai ver o seguinte, vamos dizer assim, até 4, né? Até o versículo 4, 3, você tem uma declaração de Daniel em relação a Deus. Mas observe que essa relação ainda não é vamos dizer assim, não é uma declaração de proximidade, ou seja, de alguém que, por exemplo, que percebe a ação ainda presente de Deus, mas é um Deus que faz, mas que ainda eu não percebo com muita clareza na minha vida, né? Então,
Por isso que eu digo assim, olha, ele é um Deus que tem poder, ele é um Deus que faz maravilhas, o reino dele dura para sempre e o seu domínio é de geração em geração. Então, veja, ele reconhece a soberania e ele reconhece a autoridade de Deus, mas de uma maneira mais ampla, né? Não de um modo pessoal, é isso que eu quero dizer. Então, observe, né, que a partir do sonho você tem uma nova narrativa. Eu não vou fazer a leitura, né, de todo o texto, né, porque é um texto, vamos dizer assim, extenso, são vários versículos, então eu vou pedir para que vocês façam essa leitura, ok? Mas eu vou fazer alguns destaques desta, vamos dizer assim, desta nova narrativa contada pelo próprio rei. Bom, esse sonho, então, deixa o rei, vamos dizer assim, inquieto e ao mesmo tempo impressionado. Por quê? Porque ele vê uma árvore gigantesca, mas ele não entende basicamente o que acontece. E ele vê que essa árvore também ela vai ser cortada. Então ele de fato diz, tá, mas por que uma árvore? Porque depois ela é cortada. Só que ela não é cortada nas suas raízes, né? Então a raiz permanece. E ele ficou tão assim impressionado com o sonho que teve e como, né, a cultura, né, babilônica, ela é uma cultura em que o sonho fazia parte, né, desse processo de compreensão da realidade. Então era algo que as pessoas davam muito valor, né, aos sonhos que, vamos dizer assim, que tinham. Então não podia deixar passar o sonho, né? Tanto que o sonho, né, para a cultura, dizia sobre uma perspectiva do futuro. Eles tinham essa noção. Então, o que ele faz? Ele lança de novo um novo decreto, convida, né, os sábios, os magos, os astrólogos, para que eles possam desvendar o mistério. Novamente, os sábios, né, os magos, não conseguem decifrar. E nem ele também, porque ele não conhece o significado. Então, veja, quando eu não conheço o significado, não faz sentido para a minha vida, não faz sentido nada daquilo que está sendo falado. Por quê? Porque eu não sei o que significa, eu não sei qual é, vamos dizer assim, a implicação desse sonho na vida. Então, o que ele faz? Ele novamente chama Daniel, e aí tem o início do processo de revelação do sonho. É claro que, né, a revelação do sonho é dada pelo próprio Deus a Daniel. E Daniel, ele quando ouve o sonho e que Deus o revela, ele fica temeroso, né? Por quê? Porque esse sonho não vai trazer uma boa, vamos dizer assim, de imediato, uma boa notícia. E isso que é interessante, né? Não traz uma boa notícia, mas, olha só, mas ela pode resultar depois em uma boa notícia, né? Então, veja, o sonho está associado à vida da pessoa, ou seja, a vida do rei. E é o que vai acontecer com ele. E aquilo que espera que, ao final, ele possa olhar, ele possa ver, ele possa significar. Então, veja, nesse sonho existe uma sentença, e a sentença dada pelo próprio Deus, que diz assim: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Significa o seguinte: Nabucodonosor, você não é o cara, né? Você só está aí porque eu quero que você esteja aí. Essa é a condição. Enquanto você não reconhecer isso, né, existe uma sentença sobre você. E essa sentença é dura, né? É pesada. Mas, veja, ela pode ser modificada caso o rei queira modificar. E aí, veja só, nós temos, né,
a atuação de Daniel exatamente para dizer, né, ao rei, né, sobre essa sentença, né? E ele vai pronunciar e vai dizer, olha, rei, é melhor que você, né, escute o que eu estou dizendo aqui. Interessante, né, que quando Nabucodonosor, né, fala com Daniel, ou chama Daniel, ele diz assim, olha, que Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Então, aqui você já percebe que ele não tinha nenhuma referência, né, ao Deus de Daniel, né? Então, para ele, né, o Deus de Daniel era mais um Deus. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento um pouquinho, para que eu possa conversar, né, com você. Bom, a primeira questão, né, é que quando a gente está falando sobre isso, sobre esse reino, né, a gente está dizendo, né, que esse reino é um reino em que a cultura politeísta é bem presente, tá? E se a cultura politeísta é bem presente, é claro que o rei não iria, vamos dizer assim, adotar um Deus como um Deus único, mais um Deus, né? E é exatamente essa, vamos dizer assim, esse conflito que se estabelece. Porque, veja, Deus não é mais um Deus, Deus é o único Deus, entenderam? Então não dá para falar dele enquanto o Deus, vamos dizer assim, um Deus qualquer, mas é o Deus que, vamos dizer assim, que está sobre tudo e todos. É o Deus que exerce autoridade, soberania, então é o Deus dos deuses. Então, não existe, por exemplo, na lógica, né, vamos dizer assim, na lógica bíblica, não existe, por exemplo, um Deus que se junta a outros deuses. É um Deus que está acima de tudo. Então, só existe ele, né? Então, era isso que Nabucodonosor ainda não tinha entendido, né? E ele também se achava alguém com muito poder, né? E aí você vai dizer assim, mas Gleide, por que você está dizendo isso? Exatamente pela narrativa que ele mesmo conta, né? Que o próprio Nabucodonosor conta. O rei Nabucodonosor não tinha conhecimento, né? Do Deus verdadeiro. E por ele não ter conhecimento desse Deus verdadeiro, né? Ele faz conjecturas, né, bem distanciadas de quem Deus é, porque ele não conhece a Deus, né? Ele não tem proximidade nenhuma com esse Deus. Bom, vamos continuar e aí eu vou mostrar para vocês, né, a partir da fala dele, o porquê eu estou fazendo essas considerações, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu novamente, né, compartilhar. E aí nós prosseguimos. Deixa eu ver se ela fez. Opa, fez. Então, veja só. Daniel, então, né, sabendo de que o rei, né, não conhecia de fato a Deus, ele dá um conselho, né, e diz assim, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então veja, né? Quando Daniel fala, Daniel conhecia vamos dizer, as ações do rei e sabia exatamente que o rei, vamos dizer assim, precisava rever os seus posicionamentos. Por quê? Porque os posicionamentos do rei não, não expressavam, olha só, não expressavam, né, os princípios, os pressupostos, né, que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Muito pelo contrário,
né, eles se distanciavam ainda mais desse Deus e dos seus propósitos, né? Então, veja só o que Nabucodonosor fala. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando ele passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei, dizendo: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Bom, a, a palavra dele, né, a declaração dele em relação aos feitos, né, vamos dizer assim, praticados ou desenvolvidos por ele, já demonstram, né, que, ou melhor, já demonstra, né, que ele não compreendeu nada sobre autoridade, sobre soberania de Deus. Então, ele dizia, né, de boca, mas não sentia o que ele estava dizendo. Então, é como a gente tem dentro de, vamos dizer assim, dentro dos nossos provérbios, né? Dizer de boca para fora, né? É exatamente, é falar sem de fato acreditar naquilo que está falando. Então, veja, ele, apesar de falar, mas ele não levou em consideração, né, que Deus de fato é Deus, né? Mas veja, ele vai e faz, vamos assim, da sua vida, dos seus feitos, a glória para si mesmo. Então ele se infla do orgulho, ele se infla, né, dessa capacidade do ser humano de achar que é alguma coisa, né, que é importante, que tem força, né, e que tem poder, né, exatamente porque ele tem a força e porque exerce alguma coisa, né, e, e pensa que de fato, né, ele pode alguma coisa, né, e que é alguma coisa. E Deus está dizendo, ai, nossa, você não entendeu nada, eu estou tentando te ensinar e você não está querendo aprender, né? Basicamente é isso, né? Como o nosso coração é duro, né? A gente às vezes não quer enxergar aquilo que de fato está tão evidente na nossa vida, né? Bom, diante disso, então, a sentença dada lá atrás de que ele não, vamos dizer assim, de que ele não, vamos dizer assim, permaneceria, né, intacto dentro desse reinado, até que ele confessasse ou reconhecesse, né, que Deus é soberano, que Deus é o Senhor, que só existe Ele, esse Senhor, e que toda glória é glória para Ele, ou seja, toda glória deve ser devida a esse Deus a quem a gente serve. Então, veja só, o que a gente depreende disso, né? O que a gente pode retirar disso, extrair disso? Primeiro, Nabucodonosor, mesmo sabendo o que iria lhe suceder, fez o contrário daquilo que Daniel havia alertado. Daniel diz: Olha, veja, arrependa. Aí o que ele faz? Ele se infla de orgulho, né? E ao se inflar de orgulho, ele olha como se ele fosse, né, capaz sozinho de ter aquilo. Ou seja, que Deus não estava presente nessa história, né? Mas que tudo aquilo que ele conquistou foi uma conquista própria, uma conquista pela força, né? Vamos dizer assim, do ser humano, ou seja, da sua força, e não daquilo que vem do próprio Deus. Então, isso nos ajuda a entender que o orgulho, né, que é muito presente no ser humano, ocasiona escolhas erradas e ela também obstaculiza a visão, ou seja, a gente não consegue enxergar. E a gente não consegue enxergar porque a gente está inflado pelo orgulho. E o orgulho, olha só, ele vai matando tudo aquilo que, vamos dizer assim, a gente possa trabalhar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais relacional, como justiça, como misericórdia, como amor. Por quê? Porque no orgulho
né? Eu, vamos dizer assim, eu não meço minhas atitudes, né? Mas eu faço por quê? Porque aquilo me enche, aquilo me, vamos dizer assim, aquilo faz com que eu me sinta importante, melhor, né? Vamos dizer assim, uma pessoa entendeu que as outras temem, né? Que as outras, entendeu, bajulam, e tudo isso, isso não é nada, né, diante daquilo que Deus tem reservado, né? E a terceira questão é que o fato de saber, né, ou seja, ele sabia das consequências, mas isso não o impediu de não fazer. Então, veja, ele continuou com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, mesmo sabendo, né, que algo aconteceria, algo sucederia na vida dele. Bom, e aí você tem o cumprimento da sentença. A sentença sobre ele, né, vamos dizer assim, foi feita, vamos dizer assim, de uma maneira imediata. Quando diz imediatamente, é que ele acabou de pronunciar, aconteceu. Então, veja, ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, e aí você tem toda a narrativa descrita sobre, né, as consequências do não entendimento, ou seja, do não querer, né, aceitar, né, essa, vamos dizer assim, essa própria revelação de quem Deus é, né? Veja, se eu nego a revelação de Deus, se eu digo não existe esse Deus, eu vou na verdade ter consequências sobre, né, sobre aquilo que eu na verdade me posicionei. E a consequência é exatamente o que é o distanciamento, né? E no caso de Nabucodonosor, né, a gente percebe que ele quis pagar o preço, né? Só que a sentença dele não era uma sentença ad eterno, né? Ela teria fim, né? E ao fim daquele tempo, ele iria reconhecer quem Deus é, e aí haveria o quê? Mudança de mente e coração. Então, veja, essa mudança de mentalidade, ela é propícia, né, para que, de fato, né, ocorra, vamos dizer assim, essa leitura de uma maneira diferenciada. Então, eu vou começar a fazer as leituras não com a lente que eu usava antes, mas a partir da renovação da mente também, do coração. Bom, e aí, quando acaba aquele período, né, vamos dizer assim, em que ele viveu, né, vamos dizer assim, em condições não humanas, né, mas em condições de um animal, então você vê que ele faz uma declaração, e essa declaração começa com eu, né? Então, ele aceita e ele reconhece. E aí, veja, toda a fala está o quê? Na primeira pessoa. Então, ele já não fala mais o Deus de Daniel, o Deus dos jovens, mas agora olha, eu reconheço esse Deus, né? E eu o louvo. Então, veja, a partir da fala dele, você tem a verdadeira adoração. E ele vai dizer: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus. Veja, ele louva, ele exalta e ele glorifica. Então, o que ele faz? Ele faz um crescendo, né? O que é esse crescendo? Ele profere, ele manifesta e ele presta glórias ao Deus dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Então, observe, é exatamente o oposto daquilo que ele fazia, porque ele praticava a injustiça, ele não fazia o que era certo. São esses os pressupostos, né, que ele agora começa a reconhecer.
E ainda diz, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, veja, ele mesmo reconhece o seu pecado. Né? Ele reconhece que, vamos dizer assim, que a sua atitude não era uma atitude que, vamos dizer assim, que era aprovada diante dos princípios que Deus estabelece. Né? E quais são os princípios? Exatamente, o princípio da justiça, o princípio do que é verdadeiro, o princípio, né, do exercício de misericórdia, da manifestação, da expressão do amor. Né? Então, veja, são princípios que estão na essência de quem Deus é. Né? Então, e se estão na essência de quem Deus é, são esses princípios aos quais a gente deve também, vamos dizer assim, colocar em prática. Aí se faz uma pergunta: será que agora a cosmovisão de Nabucodonosor foi alterada? Eu posso dizer o seguinte, né? Que há aqui uma mudança de mentalidade. E eu posso dizer o seguinte, que ela foi afetada, né, exatamente por esse novo olhar, né, sobre quem Deus é. Né? Agora, se essa cosmovisão, né, que ele assume, passa para o seu império, isso a gente vai ficar sem saber. Aí você vai dizer, mas Gleides, por quê? Porque a gente não tem isso, né? Não tem uma narrativa que vá nos apontar para essa mudança do império. Mas tem algo, né, dentro, vamos dizer assim, do próprio império que nos ajuda a perceber que essa mudança não foi tão alterada. Aí você vai me dizer assim, mas Gleides, por que isso? Né? Aí eu vou dizer o seguinte, olha, principalmente, tá? Porque quando você vai para o capítulo 5, você tem a história do filho dele. E na história do filho dele, ele faz algo, tá? Que agride, né? Agride quem Deus é. E mais uma outra coisa, ele desconhece, inclusive, quem era Daniel. Então, de fato, a gente, por essa, vamos dizer assim, por esse relato, a gente vai dizer que é uma cosmovisão que não foi interiorizada, pode ser que essa cosmovisão não tenha sido interiorizada no seu reino, tá? No seu império. Bom, e por que que isso ocorre, né? Então, vamos agora, então, tratar exatamente dos três tipos de conhecimento, tá? E porque esses três tipos de conhecimento, eles estão presentes em toda a nossa narrativa. Os tipos de conhecimento, né, foram apresentados por Morellan no livro dele, O Triângulo do Reino, tá? Esse livro aqui. E a partir, né, daquilo que Morellan fala, a gente pode estabelecer algumas conexões. Ele vai dizer o seguinte, olha, existem três tipos de conhecimento: o da familiaridade, o propositivo e o prático. E muitas vezes, né, a gente tem o da familiaridade, tem o propositivo, mas a gente não chega ao prático. Mas por que isso, Gleide? Bom, vamos lá. O da familiaridade vai dizer que nós conhecemos a partir dos sentidos. Então, por exemplo, quando a criança, né, está aprendendo sobre a realidade, a gente é que ensina. Então a gente diz, olha, ó, mamãe, papai, casa, né, cachorro, água, comida, dodói, né? Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai associando, né, a palavra a uma ação ou algum objeto. Então, veja, essa associação a criança vai fazendo aos poucos. Tanto que, né, quando ela olha algo que, por exemplo, que ela aprendeu, ela repete a palavra, ou ela, vamos dizer assim, ela faz pela similitude, né? Então, por exemplo, é redonda, ela diz bola, né? Eu lembro que a minha filha, quando era pequena,
a primeira palavra dela foi bola. E por quê? Porque no prédio onde minha mãe, né, morava, as crianças brincavam muito com bola e minha mãe falava, bola, Carol, olha a bola, né? E aí ela olhou, olha só, um melão em cima da geladeira, ela apontou para o melão e disse bola. Então a primeira palavra, né, da minha filha foi bola, não foi nem mamãe nem papai. Veja, ela fez o quê? Ela fez essa conexão, né, da palavra, né, com o objeto. Então, é exatamente essa familiaridade que permeia, né, o nosso conhecimento. Então, veja, a partir dos sentidos, então, a gente experimenta, né? Por exemplo, algo que é gostoso, algo que é ruim, algo que é, vamos dizer assim, cheiroso, algo que não é mal cheiroso, algo que é alto, algo que é baixo, né? Algo que é quente, algo que é frio. Então, veja, são, são essa parte sensitiva que aguça, olha só, a nossa compreensão sobre os objetos que estão presentes na realidade. E isso, né, indica para a gente que o conhecimento ele não inicia com pressupostos, você não ensina pressupostos à criança, né? Você não ensina conceitos, você não visões particulares, nada disso. Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar vamos dizer assim, a definição do objeto, ou seja, o nome do objeto, nem a definição, o nome do objeto, né? Ninguém diz assim, olha, isso aqui, né, é algo, é um objeto que tem, por exemplo, é cortado, é chamado de ratinho. Ninguém vai dizer isso, né? E é também um mouse, né? Ninguém vai falar, né? Olha, isso aqui é o mouse, pronto, né? É assim que a gente ensina. Ó, isso aqui é uma caneta, isso aqui é um lápis, né? Agora, as propriedades a gente ainda não fala, né? As características também não, né? Isso vai sendo aos poucos. Então, significa que o conhecer é esse ato que a gente enxerga com esse olhar e com todos os nossos sentidos, para que a gente tenha o quê? Conhece a consciência da realidade. Então, é a forma como nós nos percebemos dessa realidade. Tá claro, tá escuro, é manhã, é noite, é tarde, né? O sol se põe, o sol nasce, é assim que a gente faz, a lua brilha, e assim vai, né? São conhecimentos de coisas visíveis, olha só. Então, ainda não nos apropriamos de coisas abstratas, né? Nós começamos com as concretas. Bom, o segundo tipo de conhecimento, ele já é propositivo, né? E o que quer dizer isso? É que se refere à proposição, enunciando que pode ser comprovado ou não, relativa ao que se propõe, ao que se afirma ou ao que se escreve. Então, veja, se é propositivo, eu já tenho pressupostos. Esses pressupostos são declarações. E estão presentes aonde? Dentro de uma oração. Então, tem verbo. Então, Deus é um ser, né, pessoal. Deus é um ser pessoal. Deus é um ser relacional. Cristo é o Salvador. Cristo é o Senhor. O Espírito Santo é quem convence, quem pessoa, porque a gente só fala de quem se for associado à pessoa. Então, existe uma declaração de pessoalidade, né? Então, tem um e somente um. Então, existe o quê? Uma lógica. Então, veja, existe um valor, né? Por exemplo, e esse valor, ele tem que ser lógico. Então, Deus é um ser pessoal. Somente Deus é, né? E veja, são premissas que têm que ser verdadeiras ou falsas, né? Só que eu acredito, né, que dentro dos pressupostos que nós, vamos dizer assim, cremos, eles são feitos de pressuposições verdadeiras, né? Por quê? Porque elas estabelecem exatamente aquilo que nós
cremos enquanto fé. E por isso que elas também têm racionalidade. Por isso que eu disse para vocês, é pressuposto de fé, mas que tem dentro deles, né, uma carga, vamos dizer assim, lógica, uma carga de raciocínio. E se existe um raciocínio, existe o quê? Existe uma coerência, né, uma coesão entre aquilo que se declara. Então, ser propositivo é isso. Observe, né, que essa parte é a parte em que Nabucodonosor chega, ele declara, né? E ele declara a partir, né, de, vamos dizer assim, de verbos. Eu louvo, eu exalto, eu glorifico ao Rei dos Reis, ao Rei dos céus, né? Que ele é justo, olha só. Então, veja, ele faz essa declaração, e ao fazer essa declaração, ele está, na verdade, fundamentando o seu pensamento em pressuposições verdadeiras sobre quem Deus é. Bom, o conhecimento propositivo, então, ele faz parte de uma crença que é verdadeira e é justificada. Por que é justificada? Porque ela vai me dar o motivo do porquê eu creio, né? E não apenas isso, né? Ela vai me dizer exatamente vamos dizer assim, a finalidade do que eu creio. E por quê? Não porquê, mas a razão do porquê, é exatamente a razão do porquê eu creio. Então, veja, toda proposição, então, ela é uma crença verdadeira, baseada na justificativa ou nos fundamentos adequados, né? Quem diz isso é Morellan, e eu concordo, né, exatamente com a fala dele, né, com aquilo que ele trabalha. Bom, por último, então, nós temos o conhecimento prático, né? E o conhecimento prático, ele ultrapassa vamos dizer assim, a perspectiva do saber, né? Então, ele envolve o quê? A concretização. Então, essa concretização é que eu não sei se ela ocorreu porque não existe esse relato bíblico, né? Vamos dizer assim, sobre Nabucodonosor, ou seja, sobre aquilo que ocorreu depois desse episódio, né, relatado no livro de Daniel. Eu falo às vezes Daniel, né, parece até que é Daniel sozinho, mas é no livro de Daniel, tá certo? Então, veja, eu não apenas sei, mas como coloco em prática o que eu sei. Então, se eu sei que Deus é, então eu o glorifico, e eu glorifico na minha vida. E naquilo que eu faço. Então, uma forma de glorificar a Deus é a partir das minhas atitudes, dos meus posicionamentos. Então, veja, é essa interação entre teoria e prática, essa interseção entre teoria e prática. Então, eu não apenas creio, mas eu coloco em prática aquilo que eu creio. Por isso que gera posicionamento. Deu para entender? Então, veja, o posicionamento é a prática, né? É a dinâmica presente nessa prática. E essa dinâmica exatamente é validada pelas nossas atitudes. E não apenas isso, né? Veja, é a nossa habilidade, né, de fazer, mas é um fazer que requer reflexão. Então, veja, não é um fazer irracional mediado pela minha emoção, mas vamos dizer assim, um fazer consciente, né? Eu sei o porquê faço, né? Eu sei o porquê ajo, eu sei o porquê pratico. Então, veja, existe racionalidade. E essa racionalidade, ela atua exatamente no âmbito do viver bem a vida, né? Que é muito falado, inclusive pelos filósofos, né, da antiguidade, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E também, né, dentro da própria palavra de Deus, né? Esse viver bem é exatamente, né, fazer com que, de fato,
né, os meus princípios, ou seja, os princípios que estão embasados nessa leitura de realidade, sejam colocados em prática, sejam colocados à prova, né? E por quê? Porque são eles que sustentam a visão de mundo. Então, você tem, então, três tipos de conhecimento. Você pode observar que, né, que a história ela começa exatamente com a familiaridade. Então, primeiro ele teve que ter essa familiaridade com Deus, então, reconhecendo quem Deus é, ou seja, o nome de Deus, né? Então, Deus enquanto Deus. Ele começou a entender o que era governo, soberania, justiça, né? Aí depois, né, você tem, eu estou falando de Nabucodonosor, ok, gente? Depois você tem, né, a segunda parte em que ele professa, né? E ele professa enquanto o Deus dele, né? Então, por isso que ele o louva, por isso que ele exalta, por isso que ele engrandece, e ele reconhece que Deus está acima de todos os outros deuses, né? E que esse Deus exerce soberania, autoridade, domínio, governo, sobre tudo e sobre todos. Agora, sobre, né, vamos dizer assim, o conhecimento prático, aí esse a gente vai saber mais, ou, né, ou não, né, vai depender daquilo que se Deus quiser revelar na glória ou não, né. Então, mas eu tenho possibilidade de dizer para você, esse é o que você tem que colocar em prática, né? Esse, né, é que vai dizer exatamente qual é o seu posicionamento e como é que você vive a sua vida. Ou seja, como é que você lida, né, com os desafios, com as intempéries, né, com os obstáculos, com os sucessos também. Então, veja, né, ele vai demonstrar exatamente, né, qual é o seu posicionamento. Finalizando, então, né, a gente pode dizer o seguinte, que será que Nabucodonosor pôs em prática o que aprendeu? Bom, isso eu não sei, né? Bom, e aí tem uma segunda pergunta. Se ele mudou sua cosmovisão, é possível dizer que ela impactou seu reino produzindo transformação? Isso aqui a gente pode ter vamos dizer assim, algumas pistas, mas isso não quer dizer que vamos dizer assim, que foi o que aconteceu, tá certo? Então, veja, por isso que eu coloquei a palavra dedução, porque é difícil de você dizer se o texto não relata, ou seja, se o texto ele silencia em relação a isso. Mas a gente pode fazer algumas considerações, tá certo? E para a próxima aula, então, a gente vai falar sobre a influência, então, do pensamento secular na sociedade. Aí você vai dizer assim, nossa, mas então a gente vai analisar hoje, eu vou dizer o seguinte, o pensamento secular, ele existe desde que mundo é mundo, né? Então, nós vamos analisar o pensamento secular no livro de Atos. Então, nós vamos fazer uma migração de Daniel agora para Atos, né, Atos 17, e eu espero que você fique firme, né, porque nós vamos para a nossa sexta aula, olha só, já estamos perto da finalização, e eu espero, né, que eu esteja ajudando você a enxergar, né, essa lente, né, que norteia, né, a nossa vida, principalmente dentro dessa perspectiva bíblica, ok? Então, que Deus possa abençoar sua vida e eu vejo você, né, em outra oportunidade. Gostaria, então, para encerrar, né, deixa eu parar aqui a apresentação, de orar, né, finalizando essa aula de hoje, tá bom? Nosso Deus, nós queremos novamente, Senhor, te agradecer e te glorificar, Senhor, por tudo que tu és, Senhor, na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua revelação,
porque ela nos ajuda, Senhor, a compreender e a te conhecer melhor. Nos ajuda, ó Pai, nesse instante, ó Pai, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos e dá-nos, Senhor, uma visão, Senhor, real da realidade, que as nossas lentes possam estar firmadas, Senhor, naquilo que Tu nos revelaste. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti e entregamos, Senhor, as nossas vidas, no Teu nome que nós oramos. Amém. Vejo você na próxima aula. Que Deus abençoe. Tchau.